Se você quer comungar, você antes tem que adorar, diz Santo Agostinho. Se nós não adorarmos, nós estamos pecando. Se antes de comungar nós não adorarmos, nós estamos pecando. Toma na sua cara, Padre Paulo Ricardo. Converte, entendeu? Nós temos que adorar. E por que é tão importante a adoração? Por uma razão muito simples. Porque no primeiro milênio, a igreja vivia uma fé na presença de Jesus na Eucaristia, que era uma fé inabalável. Todo mundo tinha certeza absoluta de que Jesus estava presente na Eucaristia. Durante os 1000 primeiros anos da igreja, não havia nenhuma heresia que negasse a presença de Jesus na Eucaristia. Então, o que acontece? É claro, todo mundo acreditava, todo mundo automaticamente ia para a missa, e na missa, na própria celebração da missa, adorava e comungava. Acontece, porém, que no segundo milênio, ou seja, nesses últimos 1000 anos, surgiram inúmeras heresias eucarísticas. Ou seja, pessoas que negavam a presença de Jesus na Eucaristia. Já na Idade Média, houve várias heresias. A heresia de Berengário, a heresia da empanação. Mas depois essas heresias vieram e culminaram na heresia protestante, onde Lutero finalmente negou radicalmente a presença de Jesus na Eucaristia. Ou seja, Lutero diz que na Eucaristia existe uma consubstanciação, ou seja, que a substância do corpo de Cristo está presente junto com a substância do pão. Isso quer dizer que do mesmo jeito que Jesus está presente nessa cadeira onde você está sentado, onde Ele está presente nessa luz que nos ilumina aqui, está presente nesse ambão, está presente no microfone, essa presença de imensidade de nosso Senhor Jesus Cristo, essa presença de Jesus em todos os lugares, Ele também está presente naquele pão. E quando você celebra a ceia, não é? Porque os protestantes não celebram missa, eles celebram a ceia. Quando você celebra a ceia, você só toma consciência dessa presença. Ou seja, é simplesmente um ato pedagógico. É uma pedagogia. Você pega aquele pãozinho e come, simbolizando que você está em sintonia com o corpo ressuscitado de Jesus. Mas é só um símbolo. Vejam que heresia tremenda. Vejam que heresia terrível. Os protestantes não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia. Mas, meus irmãos, Ele não disse: tomai todos e comei, este pão simboliza o meu corpo. Não, Ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Nós sabemos que Ele está lá presente de uma forma como Ele não está presente em lugar nenhum. Existem densidades diferentes da presença de Deus. Vejam, por exemplo, você que está me assistindo pela rádio, pela televisão ou pela internet. Você que está me assistindo, eu estou aí presente na sua casa, não é verdade? Mas essa presença minha aí na sua casa não é a mesma coisa, não tem a mesma densidade da minha presença aqui no palco do Centro de Evangelização. Aqui eu estou realmente, aqui eu estou substancialmente. Vejam, existem presenças e presenças. Existe a presença de Deus que está em todos os lugares. É a presença que nós chamamos presença por imensidade. Deus está presente por imensidade em todos os lugares. Mas essa presença, ela é mais real. Ela tem mais densidade. Nós poderíamos dizer, usando uma linguagem difícil, ela tem mais consistência ontológica.
ela tem mais ser, ela é mais presença na Eucaristia. Isso quer dizer que ela é mais ativa na Eucaristia. É interessante, gente, é impressionante que justamente na época em que começaram a surgir as heresias eucarísticas, começaram a surgir os milagres eucarísticos. Foi no segundo milênio, foi exatamente quando nós começamos a duvidar da presença de Jesus na Eucaristia, que nós começamos a ver que Deus do céu mandava milagres para reforçar a nossa fé na Eucaristia. O milagre extraordinário de Lanciano, na Itália, em que a hóstia e o vinho se transformaram em verdadeira carne e verdadeiro sangue. O milagre extraordinário de Cássia, lá no santuário de Santa Rita, onde ela está enterrada, está lá a relíquia do breviário, um padre desleixado, um padre que não tinha respeito pela Eucaristia, foi dar a comunhão para um doente, e então ele tinha que passar no sacrário, pegou a hóstia rapidinho, como ele não tinha ali uma teca, ele colocou a hóstia dentro do breviário e fechou o breviário, colocando a hóstia ali dentro do breviário, dentro do livro, e foi levar para o doente. Quando ele abriu, a hóstia tinha sangrado dentro do breviário. Está lá o breviário até hoje, com a mancha de sangue. O milagre extraordinário, por exemplo, de Bolzano, que hoje está na Catedral de Orvieto, na Itália, em que um padre, ao celebrar a missa, ao partir o pão, o sangue, a hóstia sangrou abundantemente em cima do corporal e da toalha do altar. Sangue abundante caiu da hóstia. Vejam, foi exatamente nessa época em que nós negamos a presença de Jesus na Eucaristia, que Deus começou a mandar milagres extraordinários, sinais extraordinários do céu, para falar da sua presença na Eucaristia. E é por isso que nós, mais do que nunca, precisamos da adoração eucarística. Nós necessitamos urgentemente da adoração eucarística, porque se nós não adorarmos a Jesus na Eucaristia, nós estamos nos arriscando a perder a fé. No primeiro milênio não havia essas heresias, então eles não tinham perigo de perder a fé. Mas nós hoje temos as heresias e por isso vamos perdendo a fé. É por isso que a igreja, na sua sabedoria, na sua pedagogia materna, ela foi inserindo uma série de gestos durante a Eucaristia. Por exemplo, na celebração da Eucaristia, a igreja colocou o padre para fazer uma genuflexão na hora da consagração, para dizer: aconteceu, é Jesus de verdade, dobre seu joelho. A igreja colocou os fiéis para receberem a comunhão de joelhos. Por quê? Para que os fiéis, comungando de joelho, atestassem: é Ele de verdade, é Deus, eu dobro meus joelhos diante dEle. A igreja colocou os fiéis para ficarem de joelhos durante a consagração. Nada disso existia no primeiro milênio. A igreja começou a pedir aos padres que levantassem a hóstia na hora da consagração e levantassem o cálice na hora da consagração, para que Jesus fosse adorado na hora da Eucaristia. E nada disso existia no primeiro milênio. E o que é que nós vemos hoje? Tristemente, por desobediência à igreja e desrespeito à tradição da igreja, nós vemos tantos e tantos sacerdotes, uns bem intencionados, como eu era bem intencionado, eu queria obedecer e fazer as coisas direitinho. Outros mal intencionados, delapidando e tirando
tirando o sacrário do centro da igreja, parando de fazer a adoração eucarística, impedindo os fiéis de se ajoelharem durante a consagração, impedindo os fiéis de se ajoelharem para comungar, deixando de levantar a hóstia no alto para que ela seja adorada, deixando de levantar o cálice no alto para que ele seja adorado, nunca expondo o Santíssimo Sacramento. Tiraram até os genuflexórios das igrejas, os nossos bancos de igreja, muitos lugares se tirou aquele lugar de ajoelhar, o genuflexório, para que os fiéis não se ajoelhassem na hora da consagração. Padres que proíbem os fiéis de se ajoelhar na hora da consagração. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso está acontecendo, e tudo isso está acontecendo e nós vamos perdendo a fé.